Ô, Vera, é um maior prazer te conhecer aqui. Por mais que a gente tenha a intermediação das telas aqui, é muito legal, porque acaba tendo uma condição de bater um papo mesmo a gente estando longe e tudo, mas muito legal poder te conhecer. A gente acompanha a tua carreira há séculos, né? Eu e o resto do Brasil acompanha a tua carreira há muito tempo, né? Então, muita honra, muito privilégio bater um papo com você, mais ainda porque eu descobri que temos pelo menos duas coisas em comum. Primeiro, é a paixão por Tatuí, eu mais precisamente pela cidade de Quadra, que é ali do lado, A quadra do lado. e você de Tatuí, né? E a segunda coisa é o nosso querido Ivaldo Bertazzo. Ivaldo, eu sou um admirador do Ivaldo também, né? Eu sei que eu descobri agora que você teve uma longa jornada lá com ele, né? E é um dos caras, enfim, é um dos grandes gênios, né, das artes cênicas brasileiras, da dança, tem um conhecimento sobre o corpo Nossa, humano que é é um muito único, original, né, único, exatamente, único livros... e antenado, né? Ele é antenado com o mundo, né? Então, ele é genial, Bertaço. Vera, uma vez eu estava conversando com o Ivaldo, falei, pô, Ivaldo, você já foi, sei lá, 80 vezes para a Índia, não sei quantas mil vezes para a Índia e tal, você encontrou a iluminação que você tanto procurava lá na Índia? Ele respondeu daquele jeito dele: olha, na Índia não, mas na volta em Paris eu sempre encontrava. É Mas bem provável. ele é brincalhão, né? E é muito. E acho que tem uma dessas virtudes que as pessoas que são realmente geniais têm, que é de não se levar a sério demais, mas ao mesmo tempo é uma sumidade, né? O conhecimento que ele tem do sistema músculo-esquelético da gente, né? Da Inacreditável. A aula dele coluna é. vertebral. Né? O que ele conhece sobre coluna vertebral, sobre os espaços entre as vértebras, tudo isso é realmente um negócio que deveria É, ser mais, inclusive mais conhecido e mais valorizado, né? os Mas livros dele, enfim, ele tem muito livro, né? O Ivaldo. livros e vídeos, né? Livros e Na época vídeos, é. muito antes da internet, e tal, ele já fazia vídeos, né? A gente comprava em videocassete, né? Aquelas fitas de vídeo para assistir na TV de casa, né? No videocassete, que era isso, era ele que é um bom comunicador também, né? E é um professor, basicamente, explicando, né, como a gente não conhece o próprio corpo, né, e como a gente precisa conhecer. Então, Vera, já que temos essas coisas em comum, e já que eu comecei falando do Ivaldo, me conta um pouco o que você aprendeu lá com ele e como é que você foi aprendendo a lidar com essa ferramenta que para qualquer profissão é muito importante, mas para a sua talvez seja mais ainda, né, que é a nossa carcassinha, Ah, sim. essa nossa lataria que a gente É. carrega ali. Como é que o que você aprendeu lá com ele e ao longo da vida sobre a maneira de lidar com o seu próprio corpo? O Bertazzo é a pós-graduação, né? Você faz doutorado com ele. Quando você chega lá e já passou por vários métodos, né? Vários trabalhos de corpo, porque eu acho que a vida inteira eu fui atleta, né? Em Tatuí, tu imagina, na região, né? Ainda na época dos Jogos Estudantis, então eu sempre tive uma relação muito presente com essa coisa do exercício físico. Para mim, a minha época tinha educação física e muito cedo, né? Então, esse cuidado com o corpo, para mim, eu nunca deixei. A vida toda eu cuido até hoje. E quando você chega no o Bertazzo ele já leva você para outro lugar. Ele realmente te estimula um estudo um pouco mais vertical, né, sobre o seu instrumento de trabalho, as questões que você já tem e como é que você pode superá-las. Então, esse conhecimento mais estreito, né, do trabalho com o seu instrumento, como é que você cuida dele. Mas eu acho que a minha formação como atriz é uma formação sistemática, né? Que eu fiz escola de arte dramática aqui em São Paulo, na USP. Então, eu aprendi a minha parte de interpretação, aprendi meu ofício através da escola. Escola de arte dramática aqui, depois eu fiz Unirio lá em São Paulo. Então, eu sempre tive aula de corpo, aula de movimento, né? Então, eu fui aprendendo, depois, quando eu comecei já a minha vida profissional, eu sou de uma geração que o corpo sempre teve presente, né? Os diretores, o pessoal de preparação, na época era preparação, né? Preparação de corpo, não sei o quê, depois já são os diretores de movimento.
E, então, isso era sempre, hoje muito mais ainda, né? O preparador de corpo ele está junto com o diretor na montagem no teatro e na televisão também. Eles preparam os elencos, preparam o corpo, assim como prepara a voz. Os professores de voz estão presentes, os preparadores. Então, foi um caminho realmente de estudo, sempre muito próximo. A minha formação foi bem acadêmica, né? Nesse sentido. Ô, Vera, falando em formação acadêmica, né, a gente brincou aqui com Tatuí, mas de fato é uma cidade que eu frequento e frequentei bastante. E nem precisava frequentar, porque é bastante famoso, né? O conservatório, né? A escola de música de Tatuí é muito Isso, sim, respeitada, né? Muito tradicional sim, é maravilhosa, é. e conhecida enfim, no mundo da música, bastante conhecida. E eu vi aqui, isso eu não sabia, que você tem uma formação em música, você chegou a dar aula de música, toca piano e tudo. Me conta um pouco, primeiro, dessa outra coisa que eu não sabia, que você tinha sido atleta, o que você jogava, o que você fazia exatamente como atleta, Ah, então, mas eu e, estou falando e em essa Tatuí, tá? formação. Vamos lá para Tatuí, passamos de quadra, fizemos o retorno, entramos em Tatuí. Quadra, Como é que quadra você liberada. fazia? O que Não, você então, fazia lá? eu era da equipe de voleibol, tá? Na época, e também era da equipe de atletismo. Então, eu fazia salto e extensão, salto de altura e salto e extensão. Às vezes eu fazia arremesso de peso, mas não era muito boa em arremesso de peso, não. E junto com isso tudo eu estudava piano. Eu também era meio uma coisa meio que chocava com a outra, tá? Porque você não pode jogar vôlei e tendo que estudar piano. Então o meu professor de piano ficava muito invocado comigo porque eu queria jogar vôlei e queria estudar piano. Mas ele falava: "Ah, você não pode, porque os seus dedos vão ficar, né, vai ficar tudo, não podia, porque ficava tudo meio com problema nas juntas e não sei o quê", mas eu falei: estou em formação, eu quero fazer tudo o que tiver vontade de fazer e pronto. Se eu tiver que seguir no piano, eu sigo no piano, se eu tiver que seguir no atletismo, eu também não segui nem numa coisa, nem na outra coisa, eu fui para o teatro, né? Mas eu cheguei a fazer artes plásticas, né? Depois. E então o piano eu comecei muito cedo, devia ter uns 6 anos de idade, a minha tia era professora de canto orfeônico, e, na época, nos colocou todas no conservatório. Nós éramos em 4 irmãs, tá? Tereza, Rosa, Regina e Vera. A Tereza não fez conservatório, mas as outras 3 estudaram piano durante um bom tempo. Eu estudei piano uns 10 anos, mas vamos falar que faz parte da minha formação. Porque se começar a estudar piano aos 6 anos, ou você realmente, né, segue tua carreira, ou faz parte da sua formação, tá? Então, a música é muito presente até na minha técnica de trabalhar, os elementos da música, né? Ritmo, melodia, harmonia. Sempre isso aí também aparece muito no meu trabalho como atriz. E então, esse período foi um período muito interessante. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, já com 23 anos de idade, eu não tinha como você ter um piano, né? Você mudando de apartamento para apartamento, né? Preparando a vida, não tem como você carregar um piano. Ele tem um custo muito grande no transporte e também não tinha como. É um instrumento pesado, caro, né? Para você, uma jovem que iniciando a vida, você ter aquele, cada hora está morando num lugar. E daí eu fui deixando, ainda no Rio de Janeiro, eu tentei estudar piano por um tempo, mas aí eu mergulhei realmente no teatro e a música foi ficando. Às vezes eu tento voltar aqui, já cheguei a ter uma relação até com o piano, mas um piano mais eletrônico, né? Mas não é a mesma coisa, né? Para quem está acostumado com um piano, né, acústico, de armário, não é difícil, né? A coisa mais eletrônica. Ô, Vera, ainda nessa fase sua de Tatuí, eu estava lendo aqui que tem um momento em que deve ter sido incrível, né? Que aos 14 anos você sobe num banquinho e declara: "De mim não esperem filhos". É verdade. Eu, eu achei interessante pelo seguinte, Vera, como você sabe, a gente faz a revista TPM, né? Que hoje está bastante ativa nas redes sociais e tal. E provavelmente o assunto mais
desejado, digamos, pelas nossas 750 mil seguidoras, é o assunto de ser ou não ser mãe, sabe? Essa história de uma glamorização excessiva da maternidade, dessa coisa de quase santificada, né, da maternidade, Realmente. ela foi desmontada, né, nos últimos tempos, está sendo desmontada, e tem uma necessidade de falar mais sobre a realidade disso, com a graça e a dor, né? Mas tem muita mulher que sofre pelo fato de decidir não ser mãe. Sofre pressão, né? Pressão social e tudo. Fico pensando assim, pô, por mais que eu admire Tatuí, nós estamos falando de interior de São Paulo, um lugar mais conservador, né? Para além, não é trocadilho com a palavra conservatório, mas é um lugar conservador. Como é que foi, assim, primeiro, pô, eu vendo o que você está me contando, quer dizer, não era muito comum, você está com 70 anos, né? Vou fazer 72 este ano. 72. Então, Eu sou assim, de 1952. então estamos falando aí dos anos 50, 50. 60, não era muito comum, independente de ser no interior ou na capital, que as meninas fizessem esporte, que as meninas tivessem vamos dizer assim, uma liberdade maior, né? Ao contrário, né? As meninas eram muito. A minha mãe vive falando o quanto ela era oprimida, né? Não deixavam estudar, não deixavam ler. Enfim, era bem complicado. Minha mãe é mais velha, minha mãe está com 92. Mas, enfim, me conta um pouco da sua família, que me parece uma família legal, assim, por ter dado condição e Era. espaço, né? E até chegar nesse dia que você falou, não vou ter filho e se vira aí, pessoal. Não, minha família é muito bacana. A família Holtz, né? Você vê, a minha madrinha, tia Rita, era professora de música, professor de cantor orfeônico, né? Na época. O meu padrinho, tio Rolf, era pintor de natureza morta. Então, ele tinha um ateliê de pintura e minha tia tinha um piano lá. Papai era bem liberal nesse sentido. Papai falava, primeiro vocês se formam, depois vocês se casam. Eles, desde muito cedo, ele falou, vocês têm que ter liberdade econômica. Nenhuma das minhas filhas vai depender do seu parceiro. As minhas tias todas trabalhavam, as Holtz. Então, era uma família diferente nesse sentido, não tinha apesar de mamãe ser italiana, filha de italianos, né? Mamãe tinha desde pequenininho, nós muito pequenininhos, ela já fazia um enxoval para a gente, com monograma, VH, aquelas coisas. Então, toda uma expectativa da sequência do casamento e netos, né? E toda aquela formação de aprender a cozinhar, aprender a bordar, aprender a costurar, cuidar da casa e toda, né, esse lado doméstico que mamãe trazia dos fraletes, porque mamãe era a 14ª filha, 14 irmãos. Então, eu fui criada num ambiente muito afetuoso. Mamãe teve 14 irmãos, então eu tive muitos tios e 50 e poucos primos. Essa turma toda é de Pereiras, é perto da quadra, é toda a mesma região. Então, papai não tinha essa questão não, de nos inibir nesse sentido. Eu não sei o que deu na cabeça daquela menina, jovenzinha, de decidir, falar, não vai de mim, não espere netos, eu não vou ter filhos. E foi um escândalo. Eu me lembro que estava a menina, uma senhora que ajudava a minha mãe, ela falou, não fala, bate nessa boca, Vera, bate nessa boca, o que é isso? Isso aí é um absurdo você falar isso, né? Mamãe falou, ai, lá vem mais uma da Vera, né? E realmente eu nunca quis. Um dia eu até conversei com o tio, que era psiquiatra, meu tio era psiquiatra, daqueles que ficavam puxando a orelha da gente o tempo inteiro. Aí ele falou assim, hoje eu entendi, você realmente não estava blefando quando era garota, né? Era um desejo real seu. Você optou pela sua profissão, optou por seguir, né, cuidar da sua carreira a vida toda, e fez, né, trabalhou naquilo que você desejou. Então, foi interessante ele constatar esse fato, né, de que eu não estava. Não sei te dizer o que foi que aconteceu, mas Ô, foi Vera, uma. eu fiquei tão entretido aqui em pesquisar a sua vida profissional que não vi essa parte, a parte, vamos dizer assim, familiar, romântica, amorosa. Então, eu queria que você contasse para nós, em rápidas palavras, a paixão segundo VH.
né? Eu quero saber como é que foi a sua vida amorosa. Você namorou, casou, teve muitos romances e tal, ou você ficou numa vida mais pacata, no sentido romântico aí? Não, eu sou leonina. A paixão é a paixão é minha bandeira, é minha língua, é meu território, né, de expansão. E eu sempre vivi em estado de paixão. Sou uma mulher que viveu durante muito tempo apaixonada. Tive vários relacionamentos que eu acho que eles se. O que eu sempre nunca deixei de amar os homens que compartilharam um tempo de vida comigo. A maioria deles são os meus amigos até hoje. E não deixo de amá-los por ter me afastado deles. Às vezes, é o que eu falo, ninguém separa de ninguém. No meu caso, eu desalinho. Eu simplesmente desalinhava com eles e cada um ia para um lado, mas nem por isso deixo de admirá-los, de amá-los e de alguma forma, dentro do que eu posso, cuidar deles, eles cuidam de mim e a gente tem uma interlocução, alguns deles até hoje. Não, sempre fui cuidei bastante da paixão, né, que depois ele realmente viram grandes amores, né? Vera, então, a maioria das mulheres que estão lá nas nossas redes sociais, da TPM em especial, elas são mais jovens, elas têm ali de 24 a 45 anos, mais ou menos, o grosso do público, né? Tem gente mais velha e mais nova. Se essas mulheres se queixam muito da pressão social por não terem sido mães, eu imagino você décadas antes, né? Quer dizer, quando você tinha 30, 40, era um mundo muito mais difícil, era um mundo muito mais opressor. Não que tenha ficado maravilhoso, continua sendo uma estrutura machista, tarará, mas Total. houve alguma evolução, é evidente, né? Como é que foi? Você chegou a sofrer com essa pressão? Por que você não vai ser mãe? Cadê seus filhos? Rolou isso para o seu lado? Eu não dava muita bola, não, viu? Eu não fui uma pessoa que escutava muito. Eu acho que sempre fui meio outsider, né? Ficava meio no mundo, né? Meio paralelo, assim. Eu não me preocupava muito com isso. Talvez eu tivesse bem embasada a minha escolha. Fui, de alguma forma, cada vez mais me estruturando para isso. Houve um momento na minha vida que eu falei assim, pô, nunca quis ter filho, por que que eu nunca quis ter filho, né? Mas isso já devia ter uns 40 e poucos anos, talvez essa idade mesmo que a mulher pergunta muito isso, né? Aí eu pensei, por que que eu nunca quis ter filho, não sei o quê, foi a única, em algum momento isso tudo aconteceu. E depois eu realmente falei, não tem nada a ver, Vera, esquece isso é uma historinha aí que você está querendo virar uma ideia, né? Uma história que quer virar uma ideia, e você está querendo inventar aí mais uma personagem na sua vida, né? Mas nunca me preocupei e nunca ouvi muito o que as pessoas falavam, porque eu acho que a ideia de ter filho é uma ideia individual. Quem tem, eu acho que tem o desejo da maternidade vai ter filhos. Quem não tem o desejo da maternidade não precisa ter filhos. É só ouvir o chamado do seu corpo. Você tem que ter uma escuta do seu próprio corpo, né? E uma intuição com relação a isso. Eu acho que eu fui uma pessoa que escutei muito sempre o meu corpo, o que ele me indicava. Então, não me preocupei muito com o que as outras pessoas eu acreditava que podia ser muito bom para eles, mas não era muito bom para mim. Vera, você está É, Vera, você tá levando agora uma peça que eu não assisti ainda, mas já vi uns trechos aqui por vídeo e tal. Parece extremamente instigante, né? Chamada isso. Ficções, inspirada no Sapiens, né? O livro do Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Harari. Mas antes de entrar no assunto dessa peça, né? Você tem uma longa trajetória aí no teatro, na televisão, no cinema. Mas tem eu queria falar de um diretor com quem você trabalhou bastante, que eu sou um fã incondicional. Tive o privilégio de conhecer rapidamente, pessoalmente. Conheço mais o filho dele, mas o André. Mas estou falando do Antônio Abujanra, né? O famoso Abu, que A era boa é uma minha paixão. figuraça, né? Sim. Eu não posso dizer que eu conheci, eu apertei a mão dele e falei com ele 5 minutos.
Então, eu queria saber de Mas você que teve um. já é o suficiente. O Já, Abujamra era já uma dá para entidade. Já já dá dá para para entender. ver que é um louco encantador, né? Exatamente, Era, né? louco encantador, era. É, Ainda é, né? O Abu ainda está aí, né? Você vira e mexe, tem completamente. trechos de provocações, né? Essas entidades permanecem, né? É Enquanto estamos impressionante, né? falando, enquanto Além a gente. além da obra extensa dele no teatro, na televisão e tal, Nossa, o mãe, Provocações, né? Que eu acho que na nossa, época as pessoas não davam tanta bola, assim, não se ligavam naquela maravilha que ele estava produzindo. Mas é engraçado, de uma certa forma, eu acho que com o passar do tempo, o Provocações ficou mais forte do que era na época, né? Porque ele entrevistou as mais diferentes personagens de um jeito único. Ele quebrou único, completamente a lógica do talk show, né? Daquela exatamente. coisa mais camarada, mais engraçadinha, mais fofa e tal do talk show. Ele vinha com parecia um caterpillar, né? Aquela escavadeira passando por cima de tudo e tal. Não, o Me, Abu con- Janra me, era. me conta um pouco da sua história com o Nobre Abu. Então, o Abu Janra eu conheci quando eu fiz Que Rei Sou Eu, tá? Que eu era assistente dele. Ele era o mestre Ravengar, era um elenco absurdo, né? E eu fazia Fani, assistente do Abu Janra. Eu tinha feito televisão, era minha estreia em televisão, e Abu Janra ficava me dirigindo. Não, Vera, use outra voz. Não, Vera, não faz movimento nenhum, fique em silêncio, prenda braço, gestor pequeno, Vera. E ele ficava me orientando ali. Depois de um tempo, né, nós ficamos ali, sei lá, 8 meses, né? O Que Rei Sou Eu, o tempo de uma novela. Aí ele queria trazer para cá os fudidos privilegiados, para o Rio, tá? Ele já tinha esse grupo aqui em São Paulo. E aí ele falou: quero trazer os privilegiados para cá, quero trazer os privilegiados, nós vamos fazer um grupo. Aí nós organizamos esse grupo todo. O Abu, né, organizou com uma equipe, e só mulheres, que fosse só mulheres. E ele ia trazer o repertório de São Paulo para o Rio de Janeiro e um elenco, né, um grupo feminino. Aí eu trabalhei com a Bujan ainda, nós fizemos Fedra, foi a nossa primeira leitura. Depois de Fedra, nós fizemos um certo Hamlet, que a Cláudia Abreu fez o Hamlet, eu fazia a Gertrude e a Ofélia. E depois eu fiz ainda o retrato de Gertrude Stein quando jovem. Então, nós tivemos, além do trabalho em televisão, né, eu fiz mais umas 3 produções com a Bujanra, e eu acho que eu tive um aprendizado fundamental para mim, como atriz, como mulher, né, porque ele liberta não só a mulher, como ele liberta a intérprete, a atriz também. Ele ensinava uma série ampliava um pouco a visão da gente com relação ao tempo em que a gente estava vivendo. Ele era o cabeção, né? A Bujan era muito cabeção. Vera, queria falar sobre um outro assunto aqui, que foi a sua explosão como influenciadora na internet na época principalmente na época da pandemia, né? Você acabou revelando um talento, um jeito que acho que talvez as pessoas que eram mais próximas de você já conhecessem, mas você fez ali uma produção que, sei lá, misturava todos os seus talentos, né? E acabou gerando um impacto gigante. Talvez tenha sido uma das obras de maior impacto que você fez na sua carreira, apesar de ser completamente diferente vamos dizer, do tradicional da sua obra, né? Conta um pouquinho como é que nasceu essa vontade de entrar ali. Pois é, ele falou, não, você tem que entrar nas redes sociais. Eu realmente falei, gente, desculpa, mas não tenho temperamento para ficar, né, cuidando da minha. Como é que é? Não conseguia pensar na hipótese de fazer uma rede social e mostrando o tempo todo o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, não tinha temperamento para isso. Até que um dia a gente fez uma foto, o Charles, que trabalha comigo, colocou o saquinho na minha cabeça, e eu entendi o que eu falava, Charles, vamos trabalhar com isso na rede social. Eu já tinha feito algumas publicações da época, mas não entendi aquilo, não me ligava, falei, essa coisa de ficar, né, auto-vigiando, não tinha muita talento para essa, não tinha habilidade para isso, né? E aí
quando a gente começou a trabalhar com essa ideia de tirar uma foto frente, lado e costas de alguma ideia, aí expandiu, aí não parei mais. Aí eu fiz bastante coisa durante a pandemia também, né? E, e a gente teve uma reunião aqui em casa na época, junto com o André Francês, minha advogada, e representantes, né, culturais e pessoas ligadas à comunicação, né, visual, e falar para a gente como é que a gente podia usar a rede social, né, o Instagram e o Face de forma diferente. Depois de um tempo, essa reunião realmente surtiu efeito para mim, porque eu encontrei esse site específico, né? Que é sempre aqui, nesse lugar que eu estou até hoje, falando contigo, essa parede, minha mesa, aqui em São Paulo, que eu faço a maioria das fotos, junto com o Renato Santoro, que é ele é meu arquiteto, ele é um arquiteto, na realidade, mas ele que tira as fotos para mim, que eu gosto do olhar dele, e faz comigo também. O Renato eu gosto do olhar, a gente produz junto, né, quando é necessário. Aí o Evaldo Mocarzel, que foi editor há muito tempo, né, do Estadão, o Evaldo, outro, né, um é Ivaldo, outro é Evaldo. O Evaldo que põe o título e o Froner, Marco Froner, ele publicava para mim na hora certa. Ele era, na época, trabalhava com mídia, então foi. Aí expandiu. Aí dessa ideia do saquinho na minha cabeça, a coisa expandiu. Aí fiz uma série do Coque. Depois da série do Coque, foi. Aí, quando eu comecei a fazer ficções já para o teatro, aí eu já não consigo produzir muito. Não, porque as ideias até. Eu tenho as ideias, mas eu não consigo ter tempo para produzir, né? Porque eu fiz peça lá no Rio, viajei, depois fiz a peça aqui em São Paulo, fomos para Portugal, estamos voltando de Portugal. Então, às vezes, eu não tenho tempo, mas eu gosto muito daquele espaço lá do Instagram. Encontrei pessoas muito próximas, muito parecidas, né? Quer dizer que a Vera Viral está meio adormecida agora. A Vera Viral, ela aparece a hora que ela quer. A Vera Viral é temperamental. Não quero, não quero. Falo, não, publica, não quero, não adianta me forçar nada. E eu deixo ela lá. É uma entidade livre. Ô, Como a ô, inspiração, né? Ela é a inspiração, né? ô, Vera, para a gente rimar aqui com a Vera Viral, vamos falar do Yuval. Esse livro, né, os Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele deu uma chacoalhada no planeta, né? Ele mexeu muito Foi, assim, foi com mesmo. todo mundo, ficou todo mundo 2011, meio, né, meio foi. assim, chocado e revirado e tal. E eu sei que Impressionante. você andava com exemplares desse livro presenteando as pessoas, né? Me conta um pouquinho assim, que esse livro, como é que esse livro te pegou? Eu tinha feito muito curso de expansão de consciência que falava muito do sistema de criação, sistema de crença, né? E eu nem não sabia nem o que era crença. Para você ter ideia, eu trabalhando com teatro, mas olha que doideira, né? Falei, pô, que crença em mim? Onde é que está minha crença? Não sei o quê, crença transparente, crença obstrutiva. Eu falei, que coisa é essa, né? E então, nos cursos, obviamente, fui estudando, fui aprendendo uma série de coisas e fui me instrumentalizando, porque para mudança, você tem que descobrir as crenças que estão te, né, impedindo determinadas coisas, e isso tudo é uma criação, então vamos descriá-las. Então, eu já trabalhava com isso, né? Quando eu peguei o livro, eu falei, meu Deus do céu, ele está falando exatamente sobre a capacidade, a incrível capacidade que o homem tem de criar, né? De criar, de crer e de crer coletivamente, né? E se o homem tem a capacidade de criar, né, do sistema de crenças, se ele cria as crenças, ele descria as crenças, né? As ordens imaginadas, as ficções, né? Então, quando eu comecei a ler o livro, é óbvio que ele está contando a história dos Sapiens, e quando chegou nessa parte, né, das narrativas, falei, uau, eu fiquei assim, extasiada, mesmo com a dificuldade de começo do livro é difícil, né? Depois você engrena, mas no começo é difícil. Então, eu fiquei encantada assim, com o livro e presenteei bastante o livro. E queria saber o retorno, o que as pessoas tinham achado, qual parte que tinha tocado mais, que não, isso, aqui. Aí, quando veio o convite, e aí eu falei, como é que vocês vão fazer esse livro, gente?
né? Ele falou, não, o Rodrigo Portela ele vai fazer adaptação, ele só queria que fosse uma mulher, não um narrador, mas uma narradora. Ele acho que hoje tem tudo a ver. Até a Alessandra Reis, que é a produtora, uma das produtoras, ela também deu a ideia, né, de ser uma mulher falando, narrando a história do Homo sapiens. Então eu fiquei assim super encantada com a ideia. Eu estava livre, podia estar com eles. E a gente mergulhou no projeto, né, no processo todo, porque o Rodrigo Portela mora fora, sugeriu o Federico Pupi para ficar comigo. Ele falou, eu queria que tivesse. No início, ele queria uma banda. Depois, realmente inviabiliza o projeto, às vezes, né, o tamanho depende tem que ter um tamanho, né, a realização daquele projeto. Aí ele falou: ah, não, eu vou manter eu quero um músico que vai ficar contigo. Tudo bem? Eu falei: tudo bem, eu vou mandar ele para tua casa e ele te. Vamos ver se dá dupla, né? O que acontece com vocês? E quando eu vi o Federico abrir a porta, o Federico é italiano, tu imagina, né? Minha família inteira, né? Descendente de italianos. Eu falei, bom, chegou um primo aqui, né? Aí quando ele começou a tocar o cello, a gente improvisou, e aí se formou a dupla. O Rodrigo já estava escrevendo, foi um projeto muito rápido, porque em 40 dias nós levantamos a obra. Isso é uma loucura, gente. Em 40 dias, enquanto ele escrevia, e a gente já ia ensaiando, e assim nós fomos levando. Bom, Vera, você me deu a deixa perfeita para a próxima pergunta. A próxima pergunta será feita por este jovem que tem o enorme privilégio de dividir o palco nessa peça Ficções com você, Frederico Pupi. Vamos lá. Boa noite, ouvintes da Rádio Trip. Boa noite, Vera. Eu tenho uma pergunta para você. Eu quero saber como foi para você resgatar a sua musicalidade nesse espetáculo, já que você estudou música quando era criança, adolescente, até deu aula de piano quando era adolescente. Eu queria saber como foi esse processo de resgate da sua musicalidade no improviso musical que a gente faz em cena. Surpresa, né, gente? Foi uma surpresa. E isso tudo aconteceu naquele dia, no primeiro dia que eu encontro Federico Pupi, e a gente começou a improvisar com o cello, que tem uma mesma tessitura, a textura não, tem mesmo timbre, né? Sonoridade. Sonoridade da voz humana, né? E então foi uma surpresa. Eu não imaginava realmente, foi uma surpresa para mim. Porque eu venho de uma formação de piano, né? O piano é um instrumento pronto, né? A nota está pronta, né? Você não improvisa, né? Depende da sua formação do piano, você improvisa, aliás, muito no jazz, né? Mas a minha formação é acadêmica, né? Partitura, não tinha isso. Aí, com a voz ainda, ir para tantos lugares, sabe? Brincar tanto com as regiões cultural. A gente brinca um pouco com esse aparelho fonador, e o Federico ele dá para mim o tema e nós vamos embora juntos, nós vamos brincando o tempo todo. Mas é uma delícia, e cada dia mais entendendo o que que é um improviso, né? O que é improviso na música, né, junto com um duo, né, entre os dois, o instrumento e a voz humana. Vera, eu não consigo, perdão, desculpe a nossa ignorância, mas assim, como é que o cara, o Rodrigo Portela, pega um livro que, sei lá, deve ter umas 600 páginas, aquilo é um calhamaço, né? É um E como é que absurdo. ele extrai ali de dentro uma peça de uma hora e pouco? Quer dizer, como é que tipo de abordagem ele fez para transformar esse livro numa peça? Quando ele aceitou o trabalho, ele não tinha lido o livro ainda. Dá para entender por que que ele aceitou, né, esse desafio. Outros autores foram convidados, mas alguns realmente falaram, não tenho condições de fazer isso, não tenho tempo, não sei o quê. E o Rodrigo lá nunca tinha lido o livro e entrou na vibe e foi, né? O Rodrigo é um diretor jovem, né? Mas ele bastante já instrumentalizado para a profissão dele. Ele trabalhou muito, ele já fez muita peça de teatro.
Então, ele pegou um recorte, estudou durante acho que uns 6 meses, disse que a casa dele só tinha esquemas, né, divisões do livro em tudo quanto é lugar para ele. O difícil é a escolha, né? Qual o recorte que ele vai dar, qual é o recorte desse livro, que é enorme. Aí ele dividiu o livro ele realmente teatralizou o livro. Ele traz personagens, o próprio Harari às vezes conversa comigo, tá? Então ele traz o Harari e tem assim, ele é dividido em, não é esquete, porque não é esquete, mas são movimentos, tá? Tem o prólogo, depois tem a cena já de boas-vindas, e assim ele foi dividindo, né? Eu converso como se eu fosse um asno, eu converso como se eu fosse um fóssil perdido numa caverna há milhares de anos, e então ele dividiu isso em personagens, e essas personagens têm as suas questões. Elas vão trazendo as suas questões, que são as questões que o livro levanta. Então, foi muito feliz, né? E muito engraçado, porque eu faço uma personagem que é uma mulher que quer ter filho. É muito engraçado quando eu falo isso. Eu quero ter um filho. E para mim, eu falo, meu Deus do céu, por que me colocaram? Pera, só para a gente não esquecer de dar o serviço, né? Em que teatro tá, quais dias? Nós vamos estrear no Teatro da FAAP, onde a gente já fez, nós já fizemos lá numa temporada, tá? Nós retornamos só sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 20 e domingo às 18. Nós estreamos dia 10 de maio e nós vamos até 28 de julho. Bom, Depois começamos turnê pelo Norte e Nordeste. Teatro da FAAP, ali na faculdade do mesmo nome, ali no miolo de Genópolis, um teatro muito bonito, né? Com uma cara de uma Lindo. coisa antiga, linda. Aproveito para mandar um abraço para o doutor Antônio Bias, o mestre lá da FAAP, que a gente conhece há muito tempo. Mas, Vera, eu, semana passada, entrevistei aqui um colega seu, não sei se você já contracenou com ele, que é o Jackson Antunes. O Jackson contou para nós que ele fez muito sucesso, acho que foi na primeira peça da vida dele, sugestivamente chamada A Serpente, onde ele aparecia nu. E, e ele falou que ele topou, porque, enfim, achava que era cabível e que era natural e tudo, e fez muito sucesso e tal, ganhou um dinheiro e tudo. E eu, pesquisando aqui a sua biografia, vi que você também teve uma peça, foi a sua primeira peça, segundo consta aqui, sua estreia no teatro Rasga Coração, que você ganhou um cachê extra porque você também ficava nua. Então me conte aí, a família tatuiense deve ter chacoalhado aí nessa época. Mas é lúdica a história, é mais brincalhona, porque no Rasga Coração nós fazíamos a figuração, os figurantes todos. Era um bando de figurantes, tá? Era a história do Manguari Pistolão, que é um revolucionário, que quem fazia o Raul Cortez. Aí tinha o Lorde Bundinha, que é Ari Fontoura, e um elenco, né, imenso, Sônia Guedes, Antônio Petrin. Foi a minha formação, né? No teatro, primeira peça, minha estreia, chamada Rasga Coração, do Duvaldo Viana Filho, a primeira peça liberada pela censura. Já que nós estamos perto do 25 de abril, eu me lembro quando nós estreamos em agosto de 1979, em Curitiba, quando fechou a cortina e nós abriu a cortina para agradecimento, todo mundo jogou cravos vermelhos no palco, em homenagem ao Manguari Pistolão e ao Vianinha também, e a primeira peça liberada pela censura no Brasil. Então, tinha vários pequenos papéis para os figurantes, né? Para nós, que, né, comparsaria, é figuração mesmo. Aí eu me lembro que tinha uma cena que o pai do Manguari Pistolão, ele chega e tem uma cena que entra uma prostituta de costas, de liga, aquelas roupinhas da época de liga, então tem uma cena assim rápida, né? Que é a cena do foco, ele está ali te envolvendo com aquela jovem, e o filho fala, pai, o que é isso, pai? Né? E aí o pai fica todo sem graça, porque ele estava
foi pego de surpresa. A cena era só brincadeira, era uma coisa eh, rápida, né? E essa atriz que fazia era uma atriz muito pequenininha que foi embora, não ficou no elenco. Aí eu falei, gente, deixa eu fazer o papel, porque daí eu ganhava um pouquinho mais. Quando a pessoa que ia fazer aquele papel tinha um cachezinho a mais. Eu falei, eu vou fazer, pode deixar comigo. Eu também fazia sopa para o elenco, então tudo que tinha a extra eu queria fazer. Então, eu, além de fazer figura, eu era figurante, ao mesmo tempo eu fazia sopa, sábado, domingo, tinham 2 sessões, acho que só sábado, tinha 2 sessões no sábado, não lembro se tinha domingo também. Eu subia aquelas escadas do Vila Lobos, descia aquelas escadas do Vila Lobo e também fazia a aparição de costas com a bundinha de fora, né? Foi bem diferente, porque a primeira bundinha era pequena, eu já era uma mulher bem maior, né, do que a primeira. Mas foi ótimo fazer aquilo, não vi. Vera, você agora me deu mais uma deixa ótima para falar de um assunto que, assim, como eu te falei no início, a gente entrevista muitos colegas seus, né? E você vai percebendo, né, com uma ou outra exceção, a coisa da grana não é fácil, né? Não é como as pessoas imaginam, né, que todos os atores e atrizes ficam ricos rapidamente, e aí passam a vida num castelo de caras, e tomando banho em banheiras e tal, né? A parada não é bem essa, e principalmente no teatro, né? O teatro é sempre uma briga, né? Uma coisa difícil de pôr de pé e tal. E também tem a coisa da incerteza, né? Eu não sei como é que você está, mas hoje, pô, praticamente ninguém mais tem aqueles contratos de longa data com a Globo, que seguravam muita gente financeiramente por muitas décadas, né? Isso está acabando, praticamente já acabou. Como é que é a sua relação com grana, com dinheiro e como é que tem sido a sua, vamos dizer, o seu desempenho, o seu êxito nesse quesito assim financeiro, tendo dedicado uma vida inteira para as artes cênicas? Eu acho que eu fui muito bem orientada, né? Nesse sentido, o papai sempre falou: primeiro se forma, quer dizer, tenha sua profissão, e depois vocês fazem o que vocês quiserem, né? Casar, fazer o que você quiser. Então, eu acho que esse aprendizado, né, já de família, né, de você aprender a sobreviver independente de qualquer coisa, é um estímulo para você ir em busca da sua independência econômica, desde muito cedo. Então, obviamente que eu dei aula durante um tempo, eu fiz tudo o que você pode imaginar para manter, né, fora de casa sem a ajuda dos meus pais. Nunca que eu me lembro de ter pedido dinheiro, que pedi dinheiro para eles. Eles me davam presentes, às vezes, quando a gente pegava o ônibus para vir embora, na hora de apertar a mão, sempre tinha um dinheirinho no meio da bolsa. Os meus tios, né? Tchau, Vera, passava assim, a mão, o dinheiro estava escondido, dava um beijo e a gente ria muito, porque aquele dinheiro realmente era sagrado e a gente fazia render muito, né? Aquele dinheiro. E acho que durante toda a minha trajetória, nós tivemos sempre orientação nesse sentido, sabe? Mesmo na Globo, quando eu me lembro da Guta, que era né? A Guta cuidava muito dos atores, ela era a que cuidava, né, de todo o casting da Globo. A Guta sempre falava para a gente: olha, quando você ganha o dinheiro, guarde uma parte. Guarde uma parte, não gaste tudo, isso não é eterno, né? Essa profissão pode dar certo aqui uma novela, mas pode não dar certo a segunda. Então era engraçado, eu escutava. Eu sempre fui muito, eu acolhia muito esses ensinamentos, né? Essas que eu chamo mensagem um pouco da vida, né? Se cuide, a vida não, né? Essa coisa do dinheiro, ela tem que ser bem administrada. O dinheiro, você aprende a usar o dinheiro, você aprende a ganhar dinheiro, você aprende a cuidar do dinheiro, né? Então, eu acho que tive orientação nesse sentido, para não deslumbrar também com essa questão do dinheiro, né? E não, entender um pouco, às vezes, amigos, economistas, às vezes advogados, colocando a gente na real. Então, eu acho que isso daí eu fui bem orientada nesse sentido. Ela Foi muito bom. tem uma passagem que eu vi aqui também na tua história,
que é um, assim, a gente imagina, né, que os atores mais consagrados, que têm uma carreira mais longa, né, que eles, para eles, tiro de letra, já nem liga mais para nada, já vai lá e faz tudo de olho fechado com o pé nas costas, né? E teve um momento que você contou numa entrevista recente que você entra em cena e tem um branco, né? Você fica sem saber o que você estava fazendo ali, o que que era para falar, onde você estava e tal. Isso Isso foi é muito agora. interessante, né? É uma coisa meio assustadora por um lado, mas é muito interessante porque não tem nada mais humano do que a falha, né? Do que o defeito, né? Assim, isso é o que nos define, né? Se você não dá É. defeito é porque você não é humano. Me conta um Não, pouco dessa história aí. ainda mais falando do Homo sapiens, né? Tava falando do humano, eu tive que provar ali, eu falei, ó, tá Ah, foi falando de agora mim? isso. Foi Foi no agora isso. Ficções, exatamente, porque como a gente estreou Ficções em 40 dias, foi tudo muito, né? É uma obra muito verbal, né? Eu falo muito sobre muita coisa. Então, eu estreiei, talvez, sobre tensão. Tudo bem, fiz a minha temporada, a minha viagem. Quando chegou aqui em São Paulo, na FAAP, teve um dia que eu entrei em cena, fiz a primeira cena, não lembrava das coisas, mas fui continuando. Segunda cena, terceira. Aí eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto que me dá a deixa, ele fica em cena comigo, não é ponto eletrônico, é um ponto mesmo, uma pessoa que está ali e ele falava, eu conseguia avançar uma frase, ele pedia de novo, eu conseguia avançar uma frase. Aí eu olhei assim e falei, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Eu vou lá dentro e já volto. Todo mundo achou que fazia parte da peça. Eu entrei, quando eu entrei, a produção pulou e veio correndo atrás de mim. O que que aconteceu, Vera? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu não sei o que que eu tenho que falar, não sei nada, não sei, não sei. E aí, na hora, falou, não, parou, suspende, para tudo, ó, não vai seguir, fica quieto, sente aqui. Óbvio que depois eu fui para fazer tudo quanto é exame que você pode imaginar, e o médico falou, velho, isso aí é pontual, foi um acontecimento que não vai se repetir. Provavelmente, ou você teve uma queda de açúcar, ou você teve, né, falta de, sei lá, uma desidratação, alguma coisa, que era só você pegar um torrão de açúcar, ou e beber uma água, se hidratar e colocar, né, o açúcar, né, a glicose, subir essa glicose. Falei, tudo bem. Então, realmente, depois nunca mais tive isso. Não tem pior, existe até não tem pior momento para um ator do que esse momento de que que você acha que você vai falhar, né, do esquecer. Então, depois que isso aconteceu, realmente, ó, depois disso, sabe, esse pânico aí, nunca mais tive. Ele falou, Ô, não vai Vera, repetir mesmo? como é que foi do momento em que você teve esse branco aí, essa crise, até saírem os exames, digamos, o diagnóstico, o médico falar que não era nada, você entrou em parafuso achando que ia morrer ou não? Não, não. Eu falei, espera, né? Tá o resultado, o que é que eu vou saber, né? Nunca tinha tido isso, eu comecei a entender o que que era, né? Pós-pandemia, né? Vários anos fazendo mais televisão, né? Um tipo de memorização diferente, que é da teledramaturgia. Eu estava fazendo um texto que é um texto poético, filosófico e científico, não é um texto que permite mudança, né? Tem alguns verbos que são científicos, não tem que ficar mudando o verbo científico, tem que falar o que que é, né, da ciência. Então, eu comecei a entender quem era essa Vera de 71 anos de idade, quais eram os limites da Vera, não só da memória, né, voz, preparo de voz, os limites do corpo dessa Vera, qual é o instrumento que a Vera tinha aos 71 anos de idade. E como é que tinha que me preparar no dia a dia para fazer aquela obra. Eu tinha que estar inteira, tinha que estar descansada, alimentada, hidratada e aquecida. Voz aquecida, corpo aquecido. Ler o texto todo dia antes do espetáculo. Toda quinta-feira nós passamos o espetáculo, trecho, né? Quando a gente retorna. Então, todo esse ritual veio, né? E se reforça, na realidade, porque a gente já fazia, mas ele se reforça a partir
evento. Bom, já que a gente está falando de uma falha, né, de um defeito, eu me lembrei aqui de outra colega sua que esteve aqui recentemente, a Carine Telles, né, que é uma grande atriz De também. cinema, né? E Karine? exato. E ela falou que ela tem uma coleção robusta de fracassos. Ela falou o que eu mais tenho é fracasso. Eu tenho muitos tipos de fracasso, posso te contar, no sentido assim, brincalhão, mas falando principalmente de início de carreira, né? Quando acontece aquelas coisas de fazer uma peça, tem uma pessoa, duas, aí você não sabe se você paga para eles irem embora, ou se você. Quantos seus melhores fracassos para nós? Será? Nossa, a gente tem vários fracassos. É muito interessante, né? Porque às vezes é fracasso numa cidade, mas não é fracasso na outra, né? Você vai mal no Rio, mas vai bem em São Paulo. Você ia bem em São Paulo, mas não ia bem no Rio, né? Começar a entender o que que funcionava lá e o que que não funcionava aqui, né? Então, mas nós tivemos espetáculos assim, como ela falou mesmo, pouquíssima gente. Se estava num teatro, não ia quase ninguém. Você mudava de teatro, você tinha público. Então, né, faz um espetáculo, por exemplo, às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, na cidade. Obviamente que não, ninguém vai, né? 6 horas, fim, né? Então, e aí inventavam-se coisas na época, né? Então, assim, fracasso, eu não me lembro. Teve essas oscilações, né? Iam bem aqui, não iam bem ali, e assim, assim por diante. Mas acho que Agora, outro dia eu brinquei aqui com alguém, acho que foi até com o Jackson Antunes mesmo, que o mundo das artes cênicas se divide em dois tipos de profissionais, né? Os que detestam fazer novela, os que gostam de fazer novela, né? Eu já entrevistei gente aqui que declarou, falou, olha, eu não aguento aquilo lá, é muito tempo esperando, é um saco, você tem que ficar comendo um sanduichinho e, e etc e tal, e eu não quero mais. E tem gente que ama, né? O Jackson é um deles. Falou, eu adoro ficar lá, eu fico conversando eu também gosto. com o Marcos Palmeira, fico conversando com o Almir Sater e tal, e não sei o quê. Para mim, aquilo é uma festa, né? Em que grupo você se coloca, Vera? Eu estou na festa, totalmente. Totalmente, adoro. Acordava de manhã e já chegava, e já, né? A vida já começa maravilhosa logo cedo, só gente interessante. Todo o staff de uma novela é só gente bacana, tá? Todo mundo que está envolvido né, num grupo, num trabalho de televisão, são pessoas que são apaixonadas pelo que estão fazendo, né? Então você já chega feliz, maquiagem, cabelo, as pessoas já estão ali, já estão brincando, já estão conversando e depois já vai para a gravação, toda a equipe de gravação e os colegas de trabalho, a contracena, é uma viagem, realmente uma delícia, ele tem razão. Eu nunca fiquei muito no meu estúdio esperando, né? Então, eu sempre estava com o telefone, na época do celular foi melhor, porque eu ia para outro estúdio, depois ia para outro estúdio, depois para outro estúdio, e aí encontrava toda a turma que estava gravando a novela das 6, novela das 7, algum especial, e os produtores tinham que sair correndo atrás de mim, né, quando chegava a minha cena. Então, não era realmente foi um período delicioso. É uma grande família, né? Um muito apaixonado pelo outro, todos nós nos gostamos muito. E a turma que gosta de novela é bem grande, né? Então, Oh, pera, a eu gente tinha acredito, muito assunto. eu acredito, me pareceu muito sincero tudo que você falou, mas há de existir um colega mau caráter, vagabundo, que não decora as coisas, o que é chato pra cacete, o que acha tudo ruim e tal. Eu não vou pedir para você dizer se houve o nome, né? Mas eu quero saber se tem isso também. Não é possível que todo mundo seja tão legal nesse universo. O humor é muito maior do que isso tudo, gente. Porque quando você tem uma entidade assim, você imagina o que é a brincadeira em torno dessa pessoa, né? Porque o humor é maior, não tem jeito. Aí fica. Isso tudo faz parte da comédia, da tragédia, né? Da tragicomédia, né? O grupo de atores são bem-humorados, são brincalhões, né? Então não tem esse julgamento em cima de uma pessoa que está mal-humorada. Aquilo vira brincadeira,
vira piada, né? De alguma forma, rapidamente aquilo se transforma num texto, né? De brincadeira. E isso é o convívio diário, né? Através do convívio diário, você aceita a diferença. Não tem problema, você pode ter um temperamento, isso não, né, não impede, não decorou, vai, o diretor resolve isso, não é a gente que vai resolver, né? O diretor fala, vamos parar, vai lá, estuda teus textos e daqui a pouco a gente faz a cena. Tem jeito para tudo. E então não, para quem, né, o pessoal que curte fazer televisão e que gosta da diferença, obviamente, isso não é uma questão não no dia a dia. Vera, para a gente fechar aqui, eu vou fazer mais uma homenagem ao mestre Abujanra, o Antônio Abujanra, né, sobre quem a gente falou hoje aqui, e vou fazer uma imitação dele no Provocações, né? O Provoca é que o Marcelo Tassi está fazendo agora, seguindo a linhagem lá. Mas no Provocações ele fazia aquelas perguntas no final, dava aquele close daquela cara dele que parecia uma pizza, né? Aquela cara gigante dele. E aí ele falava assim, né? Então vou fazer igual, tá? Vou olhar para você aqui com cara de abu e falar assim, Vera Host, o que é a morte? Sensacional, magnífica. A morte é o melhor dia para se viver, né? Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso. Eu não tenho a menor questão com a pós-produção da vida. A menor questão. A morte e a vida, para mim, é o mesmo lado. Estão do mesmo lado. Vera, bom, adorei te conhecer, foi muito, muito gostoso, porque você tem essa coisa que você citou agora no final, né? E sempre que aparece isso aqui, eu celebro, que é o humor, né? Você é uma pessoa que ou você me enganou aqui esse tempo todo, ou você é muito bem-humorada, né? Você acha graça na vida, né? Eu Isso sou é uma, super bem-humorada. isso é uma dádiva, né? Isso é um negócio incrível. Eu não sei se eu sou tão bem-humorado assim, acho que não, mas eu dou um valor para isso, né? Porque eu vejo que são as pessoas que estão navegando do melhor jeito possível nessa maluquice que é a existência humana, né? Então você me parece ter sido abençoada lá, a água de Tatuí deve ser boa porque você tem esse humor muito gostoso, né? É um prazer enorme compartilhar esse papo com você. Fiquei muito feliz e parabéns por uma obra que eu não preciso nem dizer aqui o quanto é relevante, o quanto é fundamental, né, para a cultura brasileira. Então, super obrigado e por esse privilégio mesmo de estar com você. Que bom, também fico feliz. Imagina 40 anos, né? Eu fiquei muito feliz, nem imaginava. Vamos comemorar isso tudo.